meus irmãos. Bom dia. Oh, meu Deus do céu, tem pessoal que sai desse corpo. Mas é isso, né? A semana inteira de afazeres. Mas, graças a Deus, estamos aqui no domingo para, junto com o povo de Deus, aprendermos mais. Eu queria que nós orássemos agora. Certamente cada um de nós chega aqui com um nível e um tipo diferente de cansaço físico e mental, talvez espiritual. Cada um de nós chega aqui, como dizem os jovens hoje, numa vibe diferente, né? A gente vem, às vezes, uma semana daquelas, em qualquer sentido que você quiser usar o daquelas, né? Mas eu tenho certeza que Deus, na sua graça e misericórdia, pode capturar, irmãos, literalmente a nossa atenção, para que possamos voltar-nos exclusivamente à sua palavra e à sua voz nesta manhã. Amém? Vamos orar nesse sentido? Deus querido, nós chegamos à tua presença, vindo, ó Deus, da nossa caminhada contigo em nossas vidas, de forma tão individual, particular, mas em comum, todos nós temos aqui a ação do teu Espírito que nos capacita a ouvir a tua voz e a segui-la e obedecê-la, nos inclinando à tua vontade. Pedimos, ó Pai, que tu leves cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo, para que possamos, ó Deus, dar ao Senhor e à tua palavra a nossa total e indivisível atenção. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que estão trabalhando, os que estão viajando, que todos estejam guardados pelo Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos hoje à 13ª lição. Devia ser assim, era mais fácil, né? 13ª. A lição 13 é onde nós vamos ver a segunda parte. A lição 12 era o mesmo título, né? Problemas interpessoais, parte 2, ok? Está lá o título dessa lição, parte 2. Na semana passada e retrasada, o foco era mais perdão, etc. Hoje é aprendendo a amar o seu próximo. Eu quero repetir o que eu já falei várias vezes, meus irmãos. O curso de autoconfrontação, na verdade, nada que realmente seja bíblico, nada que realmente seja cristão, vai trazer em si alguma novidade, certo? Ora, alguém não sabia que nós temos que amar o nosso próximo? Então não há em si o desejo de trazer algo novo, mas reforçar, basear biblicamente e nos apontar aquilo que, obviamente, nós já sabemos da palavra. Nossa lição começa, irmãos, na primeira página com 2 versículos, geralmente é um só, os quais nós vamos ler juntos a uma só voz. Vamos lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O português ali diferente é que dessa vez me equivoquei, eu não copiei na NVI, está na revista atualizada mesmo, mas a diferença é nenhuma, certo? Então a ideia aí, meus irmãos, é que grande parte dos problemas interpessoais está, obviamente, na comunicação, certo? Não significa que quem seja mudo não tenha problema, porque ele se comunica de qualquer maneira, né? Outro versículo logo abaixo é Filipenses 2, 3 e 4. Vamos lá? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então já dá uma linha mestra, né, de como vai transcorrer o nosso estudo e como, com certeza, eu acho que já fica claro, são atitudes extremamente desafiadoras, são difíceis mesmo na nossa vida, diante das circunstâncias que acontecem nas variados ambientes que nós temos o relacionamento interpessoal. Vamos lá. Na página seguinte temos esse parágrafo introdutório, e lá nós lemos: aprender a amar o seu próximo exige que você esteja disposto a se valer da capacitação de Jesus Cristo, a fim de morrer para si mesmo e viver para Ele. Você poderá então praticar o amor bíblico para com os outros, apesar das circunstâncias serem adversas ou os seus sentimentos contrários. Então, em resumo, meus irmãos, é de novo aquela história que eu venho sempre falando. Eu não consigo fazer tal coisa. Não.
eu decidi não fazer, e decidi que fazer o que eu quero é melhor. E aí é que vem o problema interpessoal, porque eu estou seguindo o que a minha carne quer naquele momento, certo? Então, o cara me fechou no trânsito. Então, em Cristo, na capacitação que Ele me dá, né, eu posso dizer, vai com Deus abençoado, e realmente querer dizer isso. Não é aquele lá, vai com Deus abençoado, e eu já estou recitando o salmo precatório em cima da criatura, né? Quando não é algo pior, quando não parte, né, para algo pior. Então, é aí que está, meus irmãos, uma coisa banal do nosso dia a dia, que creio que acontece com qualquer motorista. O ponto aqui é que está ao meu alcance. Eu quero sempre enfatizar isso, meus irmãos. A Bíblia nunca nos pediria algo que só o Alexandre consegue fazer, entendeu? Que só a Vanessa consegue fazer, mas eu, pobrezinho, aqui não consigo. Então, Deus é injusto. Isso não cabe na sabedoria, na economia de Deus. Nós estamos, irmãos, todos nivelados na medida da graça do Espírito Santo que recebemos. É óbvio, já falei isso também, que a minha luta na área A não é a luta do Tiago. Porém, o Tiago está na terceira divisão, onde é o seu lugar, na área B, outro campo que eu estou lembrando aqui. Na área B, mas aqui eu sou, né, ex-campeão, entendeu? Então, enfim, o entendedor pinga a letra, né? Assim é a vida, meus irmãos. É por isso que é tão importante a convivência entre os irmãos. O seu compartilhar no grupo de vida, você pode não saber, mas ele impacta a vida do outro quando você está narrando as suas lutas e de vez em quando, acredito, ou de vez em sempre, narrando as suas vitórias. Então assim nós vamos edificando e contribuindo um com a vida dos outros, ok? Aí nós temos o nosso propósito, o esboço da lição, que é adiantar aquilo que nós já vamos ver. A nossa lição é muito grande, então nós vamos adiantar para a página seguinte, aonde vamos de novo ver princípios bíblicos. Lembra? Toda lição começa com princípios bíblicos e já estamos no número 55, tá? Eu vou recomendar novamente. Pega o seu computador, certo? Abre um arquivo do Word e começa a transcrever do 1, semana após semana, certo? Na verdade, de 2 em 2 semanas. Transcreva esses princípios, porque eles são o resumão, o suprassumo das nossas lições, certo? E à altura da lição 13 já estamos no princípio 55, que lá nós lemos. Sim. É que aqui na tela, ali aparece, aqui fica fazendo suspense. Vamos lá. Faça aos outros o que você gostaria que eles lhes fizessem. Você deve ser cuidadoso em remover da sua vida tudo quanto possa vir a ser uma pedra de tropeço para os outros. Vamos ver uma base bíblica para isso. Mateus 7. Assim, em tudo, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Jesus chega a ser tão simples que dói, né? Em alguns princípios que ele passa para a gente, que nos deixou. Mateus 18. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Romanos 14. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então veja bem, meus irmãos, olha só, se eu ajo com o Iron de maneira errada, e o Iron, como diz, cai na pilha, ele peca por causa da minha atitude, entenda bem, ele é responsável pelo pecado dele. O que o texto está dizendo é que eu também vou ser responsabilizado porque eu fui o gatilho que levou o meu irmão a pecar. Eu quero reafirmar aqui, ser pedra de tropeço para alguém não significa que essa pessoa está desculpada, excusada do seu pecado. Cada um que cuida pague a sua conta aqui. Mas o que está sendo focado no princípio 55, irmãos, é que por que você, em lugar de agir de outra maneira, agiu dessa maneira que induziu ou contribuiu para que seu irmão pecasse? Os irmãos estão entendendo a diferença aqui? Porque, por exemplo, eu poderia ter tratado, né, com pétalas de rosa e ainda assim ele ter pecado. Mas pelo menos aí eu não seria pedra de tropeço, ok? E nós fazemos isso, né, irmãos?
Muitas vezes nós respondemos de maneira atravessada, tratamos da maneira como não é. Eu também. E nós, de novo, contribuímos para o pecado do outro, que volto a afirmar, ele continua sendo plenamente responsável. Vem botar culpa em mim não, tá? Cada um que pague a sua conta nesse quesito aí. Princípio 55. 56, desculpe. Deixe de argumentar, discutir e retornar mal por mal. Revista-se de um linguajar bondoso, de um comportamento amável, bem dizendo aos outros. Tira isso daqui, pode ser a referência. Bem dizendo aos outros. Vamos aqui para os nossos textos, irmãos. Colossenses. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. 1 Tessalonicenses. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 1 de Pedro. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Todas essas coisas, irmãos, apesar de óbvias, são muitas vezes difíceis no nosso dia a dia, na nossa vida, devido aos desgastes que os nossos relacionamentos já vêm tendo. É aí que está, talvez, o grande problema. Se é uma coisa nova, eu acredito que seja mais fácil e direto você aplicar isso aqui. O problema é quando você já vem em erosão no relacionamento, qualquer que seja ele, e aí você não consegue aplicar isso porque tem, vamos chamar assim, bagagem. Tem um histórico que não foi tratado devidamente. E aquilo vem como um fator debilitante, não que desculpe novamente, mas que contribui porque é como se você estivesse acumulando sobre tudo o que já foi feito, mais um pouquinho de treta, de problema, de discórdia e assim por diante. Eu estou diagnosticando aqui para mostrar que o caminho não é usar isso como desculpa, mas é voltar atrás e resolver primeiro em você, no seu coração, na sua mente, aquela situação e depois com a pessoa também. A nossa apostila está fazendo agora uma coisa inédita, que é voltar em princípios de outras lições e lembrar o vínculo, né, o gancho com aquilo que nós já vimos. Por exemplo, o princípio 3, lá na lição número 2. A prática da palavra de Deus tem início com julgar a si mesmo e remover da própria vida os obstáculos pecaminosos. Viu só? Em seguida, você tem o privilégio e a responsabilidade de restaurar outros a uma vida vitoriosa. Então, nós já vimos isso desde o começo. Isso aí está, meus irmãos, no coração do aconselhamento bíblico, ok? Nunca trate a responsabilidade de outrem, quer seja quando o problema é seu, é com você, quer seja quando você está aconselhando alguém, tá? Então, o irmãozinho chega lá com problema com o outro irmão. Talvez ele quer até desabafar, você deixa ele desabafar lá uns 30, 40 minutos. Acabou? Tá beleza? Agora vamos falar de você. Porque o outro irmão não está aqui. Ele não precisa de alguém que vá fortalecer as queixas que ele tem contra o outro irmão. Ele precisa de alguém que ajude a tratar como ele está lidando. Certo? Essa é a grande diferença do aconselhamento bíblico. Ele vai se focar no coração de quem está sendo aconselhado. Pastor, mas e o rapaz lá, o outro problema, o lado talvez maior do problema? Ora, se você quer realmente se envolver naquilo lá, e você deveria, vai lá, vai sentar e vai conversar com ele depois. Depois você pode fazer até os dois juntos. Mas o que não pode, isso acontece muito, irmãos, com as pessoas que pensam que estão ajudando. É você se juntar a alguém que está lamuriando e reclamando da vida de outro, quer seja um filho, um pai, um cônjuge, um amigo, um irmão em Cristo, pouco importa, e você se junta a ele ou a ela para, né, tricotar a vida do outro até o final. Na lição 3, na lição seguinte, foi trazido também o princípio número 4, para nós lermos ou relembrarmos essa manhã.
Visto que a palavra de Deus é a única autoridade em questão de fé e conduta e o padrão legítimo, exclusivo para a avaliação de todos os aspectos da vida, você não deve se basear em nenhuma outra fonte. A palavra de Deus provê esperança e dá direção para a mudança no agir, pensamentos, palavras e ações. Ela é apropriada para equipá-lo para toda boa obra e para desenvolver em você uma atitude de servo à semelhança de Cristo. Nós estamos evitando ler cada referência dessa, irmãos, porque isso tudo nós já vimos. Está gravado, você pode ir lá rever para lembrar a sua mente, mas o ponto aqui, meus irmãos, de novo, enquanto eu confio nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, ou em qualquer outra coisa, via de regra, eu vou sair da manifestação plena de Deus para a minha vontade. Quando eu volto para a palavra, eu restauro exatamente isso. E finalmente, da lição número 10, finalmente não, tem mais um, o princípio 39. Nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, você precisa desviar a atenção de si mesmo, obedecendo aos mandamentos de Deus. Em vez de pecar por depreciar a si mesmo, exaltar a si mesmo ou alimentar a autocomiseração, você deve dar maior importância aos outros e ser um servo de Deus e do seu próximo. E, finalmente, 52, agora na lição número 12, bem próximo. Não julgue os outros com base em padrões, perspectivas ou experiências pessoais. Você será julgado na mesma medida com que julgar os outros. Como já vimos, o nosso padrão é sempre a palavra de Deus. A questão, meus irmãos, não é julgar. João 7,24 diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Esse é um verbo bastante amplo na palavra de Deus. O julgamento condenado lá em Mateus 7, que inclusive que está aqui, é o julgamento precipitado segundo padrões pessoais e principalmente sem a autoanálise. É a história do cisco e da trave. Eu estou com uma perna manca enfiada no olho e estou querendo tirar o cisco do olho do meu irmão. Obviamente que não é aquilo que eu deveria buscar, certo? Muito bem. Diante desse princípio, irmãos, qual é a nossa prática? Princípio 57. Agora sim, de volta à nossa lista desta lição. Confesse os seus pecados ao Senhor e confesse-os também àqueles contra quem você pecou, seguindo o modelo bíblico. Expresse tristeza e arrependimento. Formule um plano bíblico e específico para alcançar mudança e comece a praticá-lo. Eu não sei você, mas eu estou lendo esse princípio 57 e já estou formulando um problema na minha vida. Não formulando um problema, aplicando um problema na minha vida. Eu não sei você, mas se você está 100% nos seus relacionamentos interpessoais, eu queria que você fosse meu discipulador, por favor. Porque, irmãos, eu uso sempre esse exemplo para você ter uma ideia de como a gente é complicado. O camarada ficou sozinho numa ilha deserta e criou problema com uma bola de vôlei. Nós somos assim. Nós somos seres contraditórios. Nós somos seres complicados. Que temos dificuldade de aplicar o que vimos na semana passada, na lição passada, o princípio tão simples de perdoar porque somos perdoados. E diante dessa dificuldade vai se desenvolvendo na nossa vida essas rusgas, essas dificuldades, que talvez, meu irmão, preste bem atenção, você tenha com alguém que está presente aqui essa noite, ou essa manhã. Você tenha com algum irmão aqui. Em lugar de resolver, como a palavra de Deus nos adverte, nos aconselha, você pensa assim, é só um irmão, tem outros 199 aqui na igreja, então, fica um resto. Não é assim que a palavra de Deus nos aconselha. Na verdade, nós vamos ver algo bem claro, e um texto que nós conhecemos sobremaneira, vai nos falar novamente sobre isso. Aqui no princípio 57, irmãos, vamos ler o texto de Tiago, capítulo 5. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Muito bem, Mateus 3. É Mateus 3? Deem fruto que mostre o arrependimento. Deem fruto que mostre arrependimento. 2 Coríntios 7, 9 a 11. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos,
mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Eu nunca me esqueço, irmãos, uma vez que eu ouvi um pastor dizendo que foi perguntar a um jovem que estava passando por uma disciplina de algo muito sério, perguntar como é que ele estava, e era algo recente. E ele falou, eu estou muito bem. E aquele pastor falou assim, mas não deveria. O que ele quis dizer? Ele estava se referindo ao texto que nós acabamos de ler. Não havia tristeza pelo seu pecado. Eu não estou me referindo, meu irmão, que 30 anos depois você tem que estar andando com roupa rasgada, cinza na cabeça, né? E gritando pela rua, imundo, imundo. Não, nada disso não. Mas com dias do corrido, do confrontado, da disciplina, o camarada estava como se estivesse no piquenique, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Essa tristeza, segundo Deus, meus irmãos, é um processo de arrependimento e de abandono do pecado que deve acontecer na nossa vida. E aquele pastor estava tentando mostrar àquele jovem que ele não estava realmente levando a sério o que havia acontecido. E isso é muito sério, porque realmente não demonstra desejo de restituição, inclusive com o termo que nós vimos na lição passada. Princípio 58. Quando estiver comunicando com outros, estabeleça o hábito de ouvir atentamente para só depois falar a verdade em amor, abençoando aqueles com quem você está conversando. Siga as instruções de Deus para a comunicação bíblica. Seja honesto, bondoso e compassivo. Não levante problemas do passado que já foram tratados. Não fale palavras torpes, mas use somente aquelas que edificam e contribuem para a paz. Vamos ver alguns textos aí, meus irmãos. Provérbios 18, 2. Não tem Provérbios 18, 2? Antes de Efésios 4, 15? O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expor seus pensamentos. Agora vamos para o texto de Efésios, irmãos, que fala sobre essa parte bem prática. 4, versículos 15, 25 e 29. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Muito bem, vamos ainda para uma dica de comunicação, Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Muito bem. E o último princípio, inédito pelo menos, 59. Busque ativamente a reconciliação com outros. Vamos para o Colossenses 3. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Meus irmãos, eu quero novamente, desculpe, chover no molhado, bater no óbvio. Não é opção viver em paz com todas as pessoas. Não é algo que, como eu disse, eu só tenho problema com aquele irmãozinho, mas eu sou 199 da igreja, está tudo maravilhoso. É aí que deveria estar o foco das suas orações, né, das suas estratégias e da sua busca de reconciliação. Nós vamos ver um texto, como eu disse, muito mais óbvio, conhecido e claro, de que isso não é dado por Deus como uma opção ou algo que eu deixo para lá dessa maneira. Relembrando também, por último, o princípio já visto, 44, da lição 10. Pratique o amor sem hipocrisia, sem encenação, demonstrando por meio dos seus pensamentos, palavras e ações o fruto da vida de Cristo com você. Vamos seguir em frente, irmãos. Vamos falar agora sobre o significado do amor bíblico. A palavra amor, nas Escrituras, significa essencialmente um compromisso sólido de, aqui está a ênfase, agir sacrificialmente para com a outra pessoa. Na verdade, o amor a Deus é demonstrado pela obediência à sua palavra.
O amor bíblico pode vir acompanhado de fortes emoções, pode vir, mas a vontade firme é que mantém o amor constante e imutável. As emoções podem mudar, mas o compromisso de amar biblicamente perdura e distingue um legítimo discípulo de Cristo. Em outras palavras aqui, meus irmãos, preste bem atenção. Não há necessariamente um pingo de sentimento, emoção na palavra amor. Pastor, mas quando eu vi o meu filho pela primeira vez, eu fui tomado por um amor. Qual é a comprovação disso? Você modificou a sua vida e ela começou a girar ao redor daquela criatura que, diga-se de passagem, não lhe devolve uma cutícula de volta de amor. Deixa eu deixar bem claro aqui, se pegar o seu filho de 1 mês, botar na mão de outra mulher e ela levar para criar, ele vai gostar da mesma maneira. Não vai sentir a sua falta. Ok? Então não venha romantizar. Não, mas dá um elo, que não tem elo coisa nenhuma. Isso é inventança barata, porque fica bonito para vender livro. A princípio, irmãos, é uma relação biológica. O que há de amor, segundo a palavra de Deus está dizendo aqui, é a atitude altruísta. 90% e tantos dos pais têm, né? Tem aí uns Zé Manés, mais megeras com certeza, mas a maior parte dos pais tem, de que abre mão, sua vida é transformada. O cabra trabalha mais disposto. Não acordava na noite para coisa nenhuma, agora passa a noite acordado, 3 da manhã está em pronto-socorro. Não fazia isso por ninguém, agora faz por aquela criatura. A manifestação, meus irmãos, do amor é a coisa prática. Dizer que ama e não faz absolutamente nada não é amor. Ponto final. É importante nós destacarmos isso porque nós vivemos em um mundo de emoções à flor da pele. E mesmo aquela atração entre um jovem e uma jovem que leva ao namoro, ao noivado, ao casamento, etc, etc, certo? Você pode conversar com qualquer casal com 10, 20, 30, 40 bodas de ouro e você vai perguntar, vocês se amam igual esses anos todos? Claro que não, bobão. É bonito para vender cartão, né, do Hallmark ali para você poder passar. É bonito para fazer post no Facebook. Pastor, quer dizer que o amor acabou? Você não está ouvindo o que eu estou explicando? Claro que não. O que acabou é aquela coisa enfatuada, aquela coisa movida, muito mais. Porque você gostou da aparência do outro. Porque você gostou da voz, do papo, do charme do outro. Isso passa e é substituído por algo mais sólido, algo mais perene, que dura muito mais tempo. Até porque, meus irmãos, a barriga chega, o cabelo vai, a ruga vem, né? Para uns mais, para outros menos. Mas a gente continua em frente, porque é algo maior do que um mero e banal sentimento. Essa é que é a grande, meus irmãos, questão do cristianismo aqui. Porque eu não me recordo, pode haver, eu não me recordo em nenhum outro livro sagrado em o amor ser tratado dessa maneira. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele agiu, está aí na nossa explicação. Um compromisso sólido de agir sacrificialmente para com a outra pessoa. Essa é a essência do nosso estudo aqui nessa manhã. Muito bem. Ponto 1. Todas as instruções divinas para o viver diário têm por base o amor bíblico a Deus e aos outros. Você deve amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Vamos rever esse texto, irmãos. Deuteronômio 6. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso aí é relembrado nos textos de Mateus e Marcos que você tem aí na sequência. E, segundo mandamento, semelhante a esse, você deve amar o seu próximo assim como já ama a si mesmo. Viu a ênfase naquilo que nós já falamos em outra lição? Assim como você já ama a si mesmo, certo? Nós já desconstruímos e destruímos a noção de que o ser humano não ama a si mesmo. Isso não existe. Todo ser humano, todo, ama a si mesmo.
mesmo nas manifestações mais egoístas que ele possa fazer, e até mais destrutivas, ele está mostrando o seguinte: eu amo a mim mais do que eu amo aos outros, não importa a consequência do que vai acontecer na vida deles em me prejudicar. Ok? E assim, eu devo amar o próximo dessa maneira. Efésios 5, 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pronto. Então Paulo nos dá, meus irmãos, de como os maridos devem cuidar das esposas, o padrão de que você deve cuidar como o seu próprio corpo, porque, olha aí, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Não é verdade, pastor? Eu queria tanto ter o cabelo liso, eu queria tanto ter a pele sei lá o quê. Pois é, porque você ama o seu corpo demais da conta. É que a gente está invertendo a lógica da coisa. Você não gosta de algo em você porque você se ama mais do que você deveria, por causa de um padrão que alguém disse que você tem que ter. E que de repente muda daqui a 5 anos, né? A minha mãe tem o cabelo liso, tão liso que eu ponho aqueles trecos, o negócio escorre, tão liso. Mas temos fotos dela com uns cachos, umas coisas, que era a época do permanente. Todas as mulheres ficavam fazendo aquela coisa durante horas, para ficar com aqueles cachinhos e aquelas coisas, né? Aí passado, sei lá quanto tempo, tá as mulheres passando literalmente o cabelo no ferro, porque agora tem que estar liso. As mesmas pessoas faziam uma coisa uma hora, estão fazendo outra. Por quê? Porque ama a si mesmo, porque ama o seu corpo. É uma coisa interessante, irmãos, como nossa mente trabalha para com a questão de autoaceitação e a aceitação dos outros. Certo? Isso é algo importante de nós lembrarmos de como nós lidamos com isso. Número 2. Amar é dar e não receber. O amor de Deus é a base e o exemplo para que você expresse amor. Então vamos relembrar. Deus deu o seu Filho unigênito. O Senhor Jesus Cristo o ama e deu a si mesmo por amor a você. O Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo como resgate em seu favor. E finalmente, o Senhor Jesus Cristo, demonstrando seu amor, serviu aos outros mesmo, sendo ele o mestre. Então, meus irmãos, que nosso Senhor é o padrão e exemplo de tudo, nós já sabemos de cor e salteado. Mas você realmente para entender o que está em Marcos 10, 45? Vamos lá. Porque o próprio Filho do Homem, dá para pregar 1 hora num versículozinho só. Jesus está se referindo, irmãos, quando trata de Filho do Homem, de uma expressão lá de Daniel, onde havia o ancião de dias, que é o Senhor Deus, e eis que vejo um como o Filho do Homem. Então ele pega uma expressão do Antigo Testamento e ele está dizendo, olha, o Filho do Homem, aquele que é exaltado, que é elevado. Aí você pergunta, aquele que é acima de todas as coisas, incomparável, esse mesmo. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Epa! Mas eu gosto de ser servido. Eu gosto das pessoas fazendo as coisas para mim. Por mim. Glória para mim, glória para mim. Pega a parte errada do hino e canta de forma errada, né? Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí o texto termina, meus irmãos, mostrando como ele serviu. E dar a sua vida em resgate de muitos. Não de todos, de muitos. Então, todos nós temos, irmãos, e eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui no pedestal, certo? Eu espero que vocês estejam aí, pegando aí, viu? Finalmente aprenda essa lição. Estou no mesmo nível que vocês aqui embaixo, só estou de pé, porque senão o pessoal de trás não me enxerga. E quer dizer quão difícil é viver na prática isso aqui para com todas as pessoas. Quando você vai ali na antessala do inferno, vulgarmente chamado de Detran, por exemplo, e o camarada pode atender melhor, mas não atende, pode fazer coisa mais rápida, mas não faz, né? Me manda em 3 salas, quando na verdade nenhuma das 3 é aquela que você deveria ir, história verdadeira. E você ainda tem que amar o próximo. E responder com doçura, né? Sorrir e tal. Então, meu amado, meu querido funcionário aqui da antessala, como eu disse para você, eu queria, nesse setor que trata disso, pudesse me dizer, não diga mais sigla não, porque eu já estava tão
lutando com a minha santidade, irmãos, que eu não queria ouvir mais sigla nenhuma. Eu queria saber qual porta que eu vou. Terceira, direita. Como uma das tentativas dele me ajudar, ele me mandou para o banheiro. E aí você tem que amar aquela criatura que é paga para te servir. O nome dele é servidor público. Né? E assim vai, meus irmãos, nas mais variadas situações da vida, com o seu cliente, com o seu funcionário, com o seu patrão. Você vai ser provado e testado. Talvez você diga assim, pastor, você pensou no negócio do Detran, que besteira, como ele é infantil. Deixa eu acompanhar a sua vida, para ver quais são as suas antessalas do inferno. Onde as pessoas fazem uma coisa que para mim não tem problema nenhum, do jeito que ele fez. Mas para você, você quase quer pegar a cimitarra e, né? Saudade quando se resolvia tudo na espada. Enfim, Deus demonstra para nós, meus irmãos, que o padrão dele de amor é sim, eu concordo, é praticamente inalcançável. Porém, isso não significa que não devemos continuar buscando por esse padrão. Amar como ele amou, é claro, isso aí seria tolice afirmar isso nesta manhã. Mas não significa que não continue sendo o exemplo, o padrão ao qual nós devemos seguir. 3. Sobre o significado do amor. O amor possui características específicas demonstradas por um agir piedoso, pensamentos, palavras e ações. O amor bíblico é colocado à prova quando você age de acordo com o que expomos abaixo, mesmo contrariando os seus, olha aí, sentimentos. Por não contrariar os meus sentimentos é que eu não tenho amado, ou não amei em algumas situações, porque eu resolvi seguir aquilo que eu estava sentindo. E aí nós vamos, meus irmãos, passear em 1 Coríntios capítulo 13, certo? Qual é o problema com 1 Coríntios capítulo 13? É que, geralmente, via de regra, as pessoas esquecem que ele está entre o 12 e o 14. E o 12 e o 14 são textos que falam primordialmente sobre o uso de dons na diversidade da unidade da igreja. Está aí a grande ideia do 12 e o 14. O 13 não tem razão de existir separado do relacionamento com os irmãos. É claro que você pode aplicar também a família e etc. Então, Paulo está dizendo, irmãos, sobre, porque você não é dedo, você quer ser orelha, blá, 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 tal, e nós todos somos batizados no mesmo Espírito, no mesmo corpo, tal, e aí ele para e entra no capítulo 13. E aí ele volta no capítulo 14 tratar de maneira mais específica e detalhada de dons. Ou seja, o amor, neste contexto, não está ali para virar música do Legião Urbana, não está ali para você botar no seu convite de casamento, ele está ali para que nós possamos aplicar, e os coríntios não faziam isso, no corpo de Cristo, certo? Não há como, meu irmão, preste bem atenção aqui, e desculpe se você vai sentir que isso é uma indireta, se for, que bom, não, é uma direta mesmo. Se você busca pertencer a uma igreja e ainda assim viver de maneira isolada, você ainda não entendeu o que eu estou falando aqui. Pastor, mas eu sou muito mais família. Então você não entendeu o que é corpo de Cristo, o que é comunhão. Essa é uma questão, meus irmãos, que às vezes me entristece quando você tem, por exemplo, um domingo que a gente abre mão da EBD para podermos almoçar juntos. Aí você não pode ir, sabe lá Deus por quê. Mas eu não conheço o irmão. Claro que não conhece, porque não foi nas oportunidades que teve para conhecer. Aí tem agora, dia 1º de maio, nosso passeio, tá um pouquinho longe, mas é um em cada semestre, passeio das famílias. Está marcado desde novembro do ano passado. Aí o camarada vai e arranja outra coisa. Eu trabalhei muito, pastor, eu vou dormir o dia inteiro. É complicado, irmãos. É complicado porque você ainda tem uma visão utilitária da igreja, não uma visão orgânica. Você usa como você usa o clube. Você vai lá no GRESP, na ABB, você vai na igreja também. É um clube. A diferença é que aqui é um clube espiritual, onde eu vou aprender, mas aparentemente não praticar. Eu sempre achei, meus irmãos, inadmissível
você pertencer a uma igreja que não é uma igreja de grande porte e você não conhecer praticamente todo mundo. Ah, pastor, o senhor conhece porque eu sou pastor. Errado. Eu era adolescente de 13, 14, 15 anos e eu conhecia 90% da minha igreja. Você não conhece porque você não quer. Da graça e paz da oração, você já está ligando o carro, meu amigo, para ir embora. Aí é difícil conhecer as pessoas. Você não é capaz de chegar 15 minutos, 20 minutos antes do culto para poder conversar com as pessoas e conhecer. Agora, sabe o que é interessante, meu irmão? Se o seu supervisor, gerente, patrão, chegar dizendo, chama você lá no RH e dizer assim, olha, a gente vai ter que, infelizmente, lhe demitir porque nossa empresa é uma empresa que tem a visão de família e você não é uma pessoa muito relacional, muito dada e a gente não é o perfil que a gente está procurando. Você vai jurar de pé juntinho que vai começar a falar com todo mundo, né? Vai abraçar, vai dar bom dia, vai dar boa noite, vai perguntar do cachorro que está doente. Você vai mudar, porque mexeu, ó, aqui. É isso, meus irmãos, que me enfurece às vezes na vida. Eu já falei, inclusive, que uma vez eu vi na loja de um irmão um manual desse tamanho. E ele havia lido todinho para aprender sobre a sua área. E nós estávamos no livro do mês, o primeiro livro do mês, Reforma Agora. E o camarada, depois de 5 meses, não tinha conseguido ler um livrinho que tem 100 e poucas páginas. Me perdoe, aonde estão as suas prioridades? Não chega atrasado numa sessão de cinema. Não chega atrasado numa consulta médica. Mas 7 horas da noite está chegando meia hora atrasado no culto. Por que eu estou falando tudo isso, meu irmão? Amor a Deus é demonstrado de maneira prática. Como é que Jesus falou que nós o amaríamos mesmo, irmãos? Se vocês cantarem bem bonito com a mão erguida, não. Se vocês forem uma igreja reformada e aprender todos os cantos de Dort, não. Se você decorar a confissão, não. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos. Aí é que está, meus irmãos, o amor do cristianismo. Prática, não apenas palavras. O amor é paciente. Mesmo quando você sente o forte desejo de se expressar. O amor suporta a dor e as provações sem murmurar, mostra controle diante da provocação ou da tensão e se mantém firme a despeito de qualquer oposição, dificuldade ou adversidade. Já tirei 0 nesse, recentemente. Já mostrei impaciência. Estou dizendo isso para que você já vá se avaliando aí, irmãos. Letra B, tudo em Coríntios 13. O amor é benigno. Mesmo quando você tem o desejo de retaliar fisicamente ou destruir outra pessoa com as suas palavras, o amor é compassivo, atencioso, manso e agradável. Tem vontade de enganar só um pouquinho. Só o suficiente para a pessoa perder a consciência. O pior ainda, fez. Quer seja com ações, né? Acho mais difícil, né? Isso dá processo, mas pelo menos com palavras. Letra C. O amor não é ciumento, especialmente quando você está ciente de que outros são mais notados que você. O amor não fomenta rivalidade, não é hostil para com alguém que está em posição de vantagem, nem é desconfiado. O amor age para o bem-estar da pessoa e o seu benefício. Eu estava lendo isso aqui, meus irmãos, eu lembrei de Moisés. Moisés foi comunicado por algumas pessoas, na leitura anual a gente passou por isso, né? Que tinha gente lá no arraial profetizando. Crente que Moisés ia ficar enciumado. Aí o que ele responde? Quem me dera todo Israel profetizasse. Há um tempo atrás alguém me perguntou, faz bastante tempo, se eu não tinha problema de compartilhar o meu púlpito. Eu falei, nossa, uma expressão meio possessiva, né? Meu. Coisa estranha. Ah, tá bom. Se eu tinha dificuldade de compartilhar o meu púlpito, a cátedra, ou sei lá que essa criatura estava pensando, né? E se eu não via, assim, com preocupação, formar tantos pregadores, eu vou responder igualzinho a Moisés. Quem me dera toda a comunidade Basta Videira pregasse. Mas, rapaz, aonde se viu um negócio desse? Você querer menos pessoas trabalhando na obra. Eu não sei bem o que esse camarada tem na cabeça, não sei se ele está pensando que ele pode fazer algum tipo de tolir as pessoas para que ele, por acaso, tenha a ilusão
de ser insubstituível, que ilusão. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é a Barnabé. Ele pega um camarada desacreditado, pega um camarada que é rejeitado, né? Está aqui Barnabé, está aqui Saulo de Tarso. Em pouquíssimo tempo. Quem é Barnabé mesmo? E quem é Paulo de Tarso? Interessante, meus irmãos, você não vê na vida de Barnabé nenhuma expressão de ciúme, né? Dizer, mas ele não seria nada sem mim. Você não vê absolutamente essa atitude. Inclusive quando eles têm um desentendimento por causa de João Marcos. Barnabé realmente é um exemplo nisso daí, de querer o melhor para as pessoas, até mesmo acima do nosso bem. O amor não se vangloria. Quando você tem vontade de contar ao mundo as suas realizações, o amor não ostenta orgulho, não se dedica à glorificação do eu. O amor exalta, ou seja, edifica o seu próximo. Tá? Letra E. O amor não é arrogante. Pronto. Quando você pensa que está, não é arrogante, quando você pensa que está com a razão e que os outros estão errados. Pode ser que você esteja, mas mesmo só quando você pensa que está, você não é arrogante. O amor não é altivo, nem se mostra dominador ao lidar com outros. A questão aqui, meu irmão, não é se você de fato está com a razão ou se você não está, mas é como você demonstra isso. E eu quero novamente dizer para vocês, meus irmãos, nós estamos na letra E ainda, número 5. Quem está 5-0 aí? Precisa levantar a mão, não? Difícil, né? Difícil viver isso na sua plenitude em todos os relacionamentos. Porque talvez você esteja pensando assim, não, mas eu vou me concentrar naquele relacionamento onde eu estou 5-0 para mim. Está tudo ótimo. Mas é fácil ilustrar os meus troféus. Difícil é tirar a poeira que está embaixo deles. E aí é que está, meus irmãos, nossas necessidades de foco, né, de concentração da nossa atenção. O amor não age inconvenientemente, ainda que ser orgulhoso, rude ou autoritário possa atrair a atenção ou permitir que você faça tudo ao seu modo. Ou seja, primeiro você agiu de maneira orgulhosa e botou o foco em cima de você. Aí você continua cavando o seu buraco, o seu abismo, agindo de maneira inconveniente. O amor amolda-se àquilo que é certo, adequado e apropriado para honrar o Senhor em cada situação. Letra F. Desculpe. O amor não busca o próprio interesse. Isso lembra muito lá o texto de Filipenses capítulo 2, né? Mesmo quando você sente vontade de se apropriar de muito, ou tem oportunidade de fazê-lo. O amor não procura satisfazer os desejos pessoais, nada pede benefício próprio, nem busca lucro pessoal. O amor, por um ato de vontade, procura servir em vez de ser servido. E aí, meus amados, a gente pode aplicar nas mais diversas situações. Então, você tem uma situação que está todo mundo ali junto. Você busca o que você pode fazer para contribuir com aquele grupo, quer seja família, quer seja igreja, ou você espera sentado que você possa ser servido. Então, nós já participamos, eu e Leila, no seminário, dos grupões, né? Que era como se fosse o nosso grupo de vida. Nós tínhamos um seminário debaixo de um casal, né, de professores, um número X de alunos, e os demais de outros professores. E de vez em quando nós tínhamos, sexta-feira, um tempo de comunhão, de compartilhar, um tempo para, né, desopilar diante de uma semana de intensos estudos. E ali era fácil você ver o pessoal que era um morcego, né? Ficava ali deitado na dele, fingindo morto para ver se ninguém incomodava. E por outro lado você via o pessoal que pegava a louça para lavar, e era uma coisa, era outra. Então nós temos nosso grupo de vida, por exemplo. Você se importa de que você está indo embora? Desculpe até, porque eu também tenho um grupo na minha casa. O que você está deixando para trás naquela casa? Você se importa de como você chegou, estava tudo pronto e você está indo embora e parece que passou um furacão, né? Resto de comida, guardanapos, copos, etc., cadeira para tudo quanto é lado. O ponto aqui, meu irmão, será que eu me coloco no lugar dos outros? O irmão soube que o irmão estava de mudança de casa. Eu me ofereço para ajudar?
Será que eu saio da minha zona de conforto para que eu não esteja buscando apenas o meu próprio interesse? Porque sabe o que? Eu já mudei 9 vezes, se eu não me engano. 9 ou 10 vezes, desde casado. E eu adoraria que você aparecesse lá para me ajudar a carregar aquela cama. Em uma dessas 8, 9, 10 vezes. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Preste atenção nesse raciocínio altamente filosófico e difícil de compreender. É bem provável que você também gostaria de ajuda. Mas perceba, lá estou eu na minha mudança, né? De repente, não tinha WhatsApp na época, mas eu coloquei lá, vamos estar fazendo uma mudança, tal, se alguém puder ajudar. Aí não aparece ninguém. Preste atenção, não aparece ninguém. Aí eu faço a minha mudança, pois é, né? Depois o pessoal fala que ama, tal, não sei o quê. Aí passa 3 semanas. E o irmão Sinévio, tá? Anota esse nome para o seu próximo filho. O irmão Sinévio também está de mudança. Eu também não vou. Mas por que eu não vou? Não, porque eu tinha um compromisso. Então a minha recusa em não buscar o meu próprio interesse é justificado, porque eu tinha um compromisso. Naquele dia eu ia fazer minha manicure. Então eu não podia fazer outra coisa. Eu não podia ajudar o irmão Sinésio. Mas quando eu não fui ajudado, os irmãos não amam. Irmãos, nós fazemos isso. A expressão mais comum é quando o camarada, por algum motivo, não está vindo à igreja. Aí passa 2, 3 meses, né? Ele começa lá. A gente sai da igreja e ninguém nem vem visitar. Não é um telefonema, não é mensagem de WhatsApp. A criatura nunca fez isso com ninguém. Nunca foi atrás de alguém que por algum motivo, desânimo, etc., estivesse ausente na igreja. Mas quando é ele, essa questão de buscar os próprios interesses, irmãos, é um exercício de você mudar de papéis. E você perceber que a necessidade do outro já foi ou pode ser sua. E você deve agir como você gostaria que fosse agido para com você. Amor prático, tá vendo? Muito mais importante e difícil do que apenas dizer, meu irmão, Deus te abençoe, né? Maravilha, casa nova, me chama para o churrasco, hein? Não vai ajudar na mudança, não. Letra H. O amor não se irrita. É o conselho que o Chaves sempre dava. Não se irrite. Mesmo quando outros procuram provocá-lo. Ou você se sente tentado a perder o controle com alguém ou alguma coisa. O amor não desperta nem incita a ira. O amor não desiste de treinar outros na justiça, com fidelidade e mansidão, mesmo diante de falhas. Eu acho tão interessante, meus irmãos, a falta de criatividade dos que escrevem ficção e tal, né? Sempre tem aquele cara que não quer confusão. Mas aí o vilão, ou o opositor fica provocando e tal, chama de covarde, ou mexe de alguma maneira, aí o cara se enfurece, e aí ele faz o que ele disse que não ia fazer, certo? É sempre a mesma coisa, é tão clichê, é tão comum, né? Mas nós temos nas páginas da Bíblia alguém que literalmente tinha todo o poder para desfazer os átomos de cada pessoa que estava provocando, mas como ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Enquanto que a ficção demonstra, meus irmãos, a fragilidade, a limitação humana diante da provocação, o nosso Senhor diz, em mim você consegue. Em vez de me justificar na minha limitação humana, eu devo me inspirar e me imitar a falta de limites que o meu Senhor tinha de fazer aquilo que deveria ser feito. Como, por exemplo, não se deixar consumir pela ira diante das provocações que ele recebia. Letra I. O amor não leva em conta o mal sofrido, ainda que todos pareçam estar contra você ou que as pessoas o ataquem abertamente. O amor não guarda rancor. O amor perdoa, decide não levantar ofensas passadas para acusar ou se vingar. Não retoma mal por mal, nem se entrega à autopiedade. O amor cobre multidão de pecados. E aí, como é que está a goleada aí? Está difícil? Será que você está realmente se avaliando à luz
desse detalhamento do que o amor está sendo falado? J. O amor não se alegra com a injustiça, mesmo que a outra pessoa pareça merecê-la. O amor lamenta o pecado, os seus efeitos e a dor que resulta de viver num mundo caído. O amor procura reconciliar outros com o Senhor. O amor alegra-se com a verdade, mesmo que mentir possa ser mais fácil e resulte em maior proveito material. O amor alegra-se com o conhecimento da verdade, ainda que esta resulte em circunstâncias adversas, ultraje ou até perseguição. O amor tudo sofre, mesmo quando os desapontamentos parecem ser esmagadores. O amor é tolerante, suporta pessoas de difícil trato ou compreensão e guarda a perspectiva eterna diante das dificuldades. O amor lembra que Deus desenvolve em nós maturidade espiritual por meio das circunstâncias difíceis. O caminho é longo, eu vou dar uma parada aqui, meus irmãos, para levar-nos à seguinte reflexão. Nossos lares, até mais do que a igreja, é o lugar mais difícil de viver isso aqui. Porque nós passamos muito mais tempo lá, em uma relação muito mais próxima do que, por exemplo, no trabalho. No trabalho, você é forçado pelas leis de convivência de relação do trabalho. Como eu falei, se alguém disser assim, olha, nossa empresa como uma família, você não é esse tipo dado, você vai virar um cara extrovertido porque você não quer perder o seu emprego. Mas você não faria automaticamente a mesma coisa em casa. Então, meu ponto aqui, meus irmãos, é que aí está o nosso verdadeiro foco de necessidade de mudança. Será que eu tenho servido aos meus pais, aos meus filhos, ao meu cônjuge? Meus não, né? Ao meu cônjuge. Quem tu és? Abraão, por acaso? Saul? Ao meu cônjuge? Será que eu tenho servido as pessoas com as quais eu convivo? Aí é que está, meus irmãos, a real dificuldade. E o mais interessante, meus irmãos, é que muitas vezes nós temos tamanha má vontade para com os outros, enquanto eles estão nos servindo. Ou não. Mas temos essa má vontade quando não deveria existir. Mas, continuando, o amor tudo crê. Ainda que outros ajam de modo ambíguo e você tenha vontade de não acreditar em ninguém, não sei se entrou essa palavra aí, em mais ninguém, desculpa, em mais ninguém. O amor confia, não julga a motivação alheia e crê nas pessoas até que os fatos provem o contrário. E mesmo quando os fatos provam que a outra pessoa não é de confiança, o amor procura ajudar no processo de restauração para que ela se torne alguém digno de confiança. Em outras palavras, o amor não fica de pé atrás sem provas. Tá? Mas esse fulano, em 1940, ele pisou na bola comigo, aí eu continuo esses anos todos, tá? Sem confiar naquela pessoa a despeito do que ela faça. Então, o que estamos aprendendo aqui, meu irmão? Trate com fatos. Muito do boato mesmo, muito do disse-me-disse que acontece em uma igreja tem a ver com o quê? Com a sensação, a percepção que eu tenho sobre o que o outro fez ou pode fazer, não necessariamente fatos. E é verdade, tem aquele irmãozinho carne de pescoço. Aí você está numa reunião, aí fulano falou assim, irmão fulano pediu para participar. Mas ele... Aí eu vou lá atrás de algo que ele fez, uma situação completamente diferente e aplico agora. E aí não cumpro aquilo que Coríntios 13 está me exortando. O amor tudo espera, mesmo que nada pareça dar certo. O amor aguarda o cumprimento do plano de Deus e antecipa o melhor para a outra pessoa. O amor entrega os outros ao Senhor com confiança, para que Ele cumpra naquelas vidas a sua vontade soberana. Deixa eu colocar aqui, meus irmãos, um exemplo simples. Você é consciente de que Deus está realizando processos de mudança na sua vida. Ok? Amém? Certo? Ou você está prontinho? Deus está fazendo processo de mudança na sua vida. Adivinha só, Ele também está fazendo na vida dos outros. O processo de reforma de Deus não gira em torno de você, de mim. Ele está fazendo a mesma coisa na vida de muita gente, em estágios diferentes, em velocidades diferentes.
Essa é a razão, meus irmãos, do tudo espera. Eu percebo, eu sei que eu estou lidando com um pecador. O título do livro do Dave Harvey, Quando Pecadores Dizem Sim, o Dave Harvey pode pegar o mesmo livro e fazer uma série. Quando pecadores decidem ser amigos. Quando pecadores decidem pertencer à mesma igreja. Quando pecadores... Porque aplica tudo. Vai mudar os exemplos que ele vai dar, né? E alguns princípios, porque ele está falando de casamento. Mas se aplica tudo, irmãos. Nós somos pecadores em relacionamento. Essa é a esfera que o amor precisa, não é tem que, não. Ele é uma necessidade, mais do que uma ordem, de ser aplicada nas nossas vidas. Senão fica insuportável. Senão a gente não consegue, né, passar nem do segundo dia do retiro. No primeiro dia já está... Porque nós temos essa necessidade do que é confortável, do que é familiar, do que é próximo a nós. E as pessoas não são necessariamente assim. Na verdade, raramente são assim. São pessoas estranhas. Eu acho, inclusive, meus irmãos, que é por isso que, no caso do casamento, Deus colocou isso dentro de nós, em primeiro plano, diversas necessidades de afeto, de atração, de reprodução. Há uma necessidade do ser humano de se perpetuar. Tudo isso é legítimo. Mas depois que essas coisas acabam passando, de certa forma, por que nós permanecemos? Porque é substituído, como eu falei alguns minutos atrás, por algo mais sólido, mais profundo, etc. Mas Deus começa por aí, porque se no primeiro dia de casamento, ou melhor dizendo, um dia antes do casamento, você tiver um completo raio-x, diagnóstico e dossiê da outra pessoa, você vai dizer, nem matando, nem casamento arranjado, vou fugir. Sabe por que eu sei disso? Porque com uma semana você vai descobrir um monte de coisas que você... Mas rapaz, ela é assim, é? Ah, mas eu amo tanto. Graças a Deus. Ou senão você se divorciaria pelas besteiras da... Apertou a parte de cima e embaixo, papel higiênico por cima e por lá, né? Uma vez uma irmã me contou que o que mais irritava, eu lembrei disso porque eu fiz isso hoje e eu gosto de fazer, porque ele molhava o pão no café com leite. Tá vendo? Você se importa com isso? Aí ela se importava. Ela achava nojento. Aí toda vez que ele animadamente no café, e era animado de manhã, e ela era... Toda vez que ele animadamente falava e tal, né, molhando o pé, ela olhava para o teto assim, ai, Deus do céu. Porque molhava o pão no café. Gostoso pra caramba. Tá vendo só? Por isso, meus irmãos, que o amor precisa passar dessa fase, né, autocentrada, infantil, e começar a perceber que não é a nosso respeito. Não é por nossa causa tudo que existe e que acontece. O amor tudo suporta, especialmente quando você pensa que não pode mais suportar certas pessoas ou circunstâncias da vida. Quem nunca? O amor permanece firme diante do sofrimento, não cede, mas abençoa, ainda que em meio a provações. O amor nunca falha. Você se sente arrasado e a situação parece perdida. O amor não desmorona sob pressão ou em meio a dificuldades. O amor permanece fiel e altruísta até a morte. Meu irmão, meu conselho é que eu espero que você já tenha estudado essa lição anteriormente, mas esta sessão das páginas, né, 200 e quanto? 17 até 219, finalzinho lá, certo? É uma ótima mini exposição de Coríntios capítulo 13, certo? Uma mini exposição. Tem livros que tratam especificamente sobre esse capítulo, mas demonstra como que vivendo isso aqui, você resolveria os problemas de Coríntios 12 e 14 e, obviamente, os problemas de qualquer igreja, certo? Muito bem. Ainda sobre o significado do amor bíblico, irmãos, ponto 4. O amor caracteriza a vida de um discípulo de Cristo. Você deve se dedicar a amar aos outros, dispensando-lhes um amor intenso, pois Deus já lhe concedeu o seu amor livremente. Você não precisa orar pedindo a Deus um amor mais profundo pelos outros, visto que o amor do Pai já foi derramado no seu coração. Vamos a alguns textos aqui, meus irmãos. João 13, 34 e 35. João 13.
Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. 1 de Pedro 4:8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 de João 4:7, 11 e 19. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. No tocante a uma igreja, meus irmãos, especialmente na ênfase evangelística que precisamos ter e temos reforçado particularmente este ano, nós vamos receber pessoas que são absolutas estranhas para a maioria de nós. Então, o Cédric alcançou lá o Zeverino lá no trabalho dele, ele vem para cá, traz a esposa e seus 15 filhos. São 17 pessoas que ninguém aqui conhece. O Zeverino só conhece do trabalho, a esposa não conhece, os 15 filhos também não, e aí? Então, uma das piores coisas que pode acontecer numa igreja, meu irmão, é você só gostar de pessoas ou de ficar com pessoas com as quais você tem alguma coisa a ver. Repito, isso é coisa de clube, isso não é coisa de igreja. A igreja se caracteriza pela diversidade. Em uma igreja, jovem e idoso se relacionam. Já que nós praticamente não temos idosos, mas entendeu o meu ponto aqui, né? Você não fica na sua patotinha, você não fica na sua panelinha. E isso não me refiro necessariamente porque você tem alguma animosidade com outro grupo. Não estou na minha panelinha porque eu não me dou com os coroa, com o pessoal mais velho e tal. Não é isso, não é questão de animosidade, eu não gosto deles. Mas é que eu gosto do confortável, eu sou aceito. Eu sei, irmãos, é natural que você tenha mais proximidade com algumas pessoas. É praticamente impossível que eu seja tão próximo dos demais homens como eu sou próximo do Rei, do Cédric e do Bruno. Nós temos uma tarefa que nos aproxima de uma maneira diferente. Da mesma maneira, você tem as pessoas que são mais próximas aqui. O meu ponto é quando você, por exemplo, momento de intercessão, pela milionésima, duzentésima, sei lá quantagésima vez, procure alguém fora do seu ciclo de relacionamento. Eu sei, meus irmãos, porque eu estou aqui na frente, eu vejo você vai sempre com a pessoa do seu grupo de vida. Você vai sempre com a pessoa que você sempre ora. É muito cômodo isso. Isso é muito, meus irmãos, isso não é cristão, desculpe. Isso é o que o pessoal do mundo faz. Ou você nunca passou pelo ensino médio? Eu andava sempre com os amiguinhos do ensino médio, o pessoal crente. Eu me lembro, inclusive, que uma irmã trouxe uma palavra uma vez no estudo bíblico, ela falou assim, é por isso que a gente não ganha as pessoas para Cristo, porque a gente está sempre na nossa patota de Jesus. Eu não sou a palavra patota, mas enfim. E aí na igreja eu estou sempre com as mesmas pessoas. Ah, pastor, mas eles são os meus melhores amigos. Continue sendo. Mas me entristece muito, meus irmãos, de novo. Uma igreja abaixo de 200 pessoas, entre membros, participantes, frequentadores. Aí alguém pergunta assim, quem é o irmão Sinfrônio? O camarada está há 5 anos na igreja. E não sabe quem é o irmão Sinfrônio. Por quê? Porque está no seu mundinho. Está na sua rodinha ali, né, hermeticamente fechada, onde ninguém entra, onde ninguém vai. Porque chega atrasado no culto, porque 8h29 o camarada já está abrindo a chave canivete para entrar no carro. Fica, conversa, se relaciona. Aproveite seu grupo de vida, sim, também para se relacionar. O ponto aqui, meus irmãos, não existe como eu manifestar amor sem relacionamento. Não há como. Simplesmente não há. Eu preciso desse entrelaçamento
para que realmente eu possa, diz aí o texto, dedicar a amar aos outros, dispensando-lhe amor intenso, não tem como. Para alguém que é apenas um vulto, né, na minha vida e passa desapercebido. Como que o amor caracteriza a vida de um discípulo também? O amor deve e pode praticar o amor bíblico, deve e pode, mesmo quando não sente vontade. Eu falei, não tem nada a ver com sentimento, nada a ver com querer, né? Não é apenas, não tem nada a ver com sentimento, com emoção, tem a ver com querer, sabe? Com eu ver uma necessidade e eu preencher uma necessidade. Quer ver só? Nós temos um pequeno número, não é grande, de pessoas que estão ausentes na nossa igreja. Se você quiser, eu publico a lista de membros hoje no grupo. Você já deu uma ligadinha? Mandou uma mensagem? Uma dessas pessoas falou assim, pastor, eu estou passando uma fase difícil, eu quero voltar e eu vou voltar. Mas uma coisa que me incomoda muito é o pessoal ver assim, sumiu! E você nem percebeu. Eu sei que a gente não faz por mal. Às vezes a gente faz até de maneira de brincadeira e tal. Mas nos 4 meses que a criatura não apareceu, você não percebeu que ele sumiu. Ele fez o truque do David Copperfield e você não percebeu que ele sumiu. Aí agora vem falar, né, mas não participou, não foi atrás. Ah, pastor, mas essa aí é a sua tarefa, precisa pago para isso. Vai nessa. É a tarefa do líder do grupo de vida. Sempre é, meus irmãos, tarefa de outro. Já percebeu? E aí eu vou deixando aquilo que eu deveria fazer em lugar de realmente praticar o amor bíblico na vida do meu irmão. O amor caracteriza a vida de um discípulo de Cristo. C. Você deve praticar o amor bíblico mesmo quando a necessidade de se manter firme em princípios bíblicos pode resultar em mal entendidos ou até retaliação. Por exemplo, a questão da confrontação. Não é fácil. Às vezes você vai ser mal interpretado até, né? Quem é você para, né? Aquela velha, quem é você para vir falar comigo? Porque você não cuida da sua vida. Esse tipo de reação. Porém, se eu vou amar de verdade, meu irmão, muitas vezes eu vou ter que dar a cara a tapa. Correr o risco de ser mal compreendido. Correr o risco até de falarem mal de mim por estar agindo daquela maneira. D. As características do amor semelhante ao de Cristo devem ser demonstradas mesmo em meio a situações difíceis no lar, no trabalho ou com os amigos, pois o amor piedoso deve ser um traço dominante, ênfase aqui no dominante, na vida do crente e se constitui no perfeito laço de unidade, certo? Em quaisquer situações, circunstâncias, em todos esses ambientes que temos aí. O amor bíblico deve ser praticado mesmo na presença de situações difíceis que não podem ser ignoradas. Você deve praticar o amor bíblico ainda que seja preciso, por exemplo, primeiro, admoestar. Admoestar, meus irmãos, ele é mais do que exortar. Aí é bem chamar a atenção mesmo. Tá? A exortação, ela tem a ver mais com estímulo. Tá? É mais um reforço positivo. Já a admoestação já é admoestar outros com seriedade ou repreender um irmão em Cristo que está pecando. Tá? Se você quiser desenvolver mais esse tema, existe uma mensagem no canal chamado Confrontar é Amar, que fala muito sobre isso. Nós já tratamos isso em Gálatas também, você pode pegar a mensagem de Gálatas 6, a gente vai tratar bastante sobre isso. Estabelecer regras firmes de comportamento ao lidar com o suposto crente que persiste na prática do pecado. Vamos lá, irmãos, no ponto 1 ainda, 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15. Tessalonicenses 5. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. No ponto 2, 1 Coríntios 5. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja?
Não deve você julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. A questão de disciplina na igreja, meus irmãos, é uma questão bem difícil. Inclusive, hoje em dia, com o tal do não julgueis, a coisa está mais complicada ainda. Porém, a disciplina bíblica é uma marca de uma igreja cristã. Eu quero deixar bem claro aqui que, por disciplina, ninguém está falando sobre fogueira, né, ou qualquer coisa assim. Ninguém está falando sobre acabar com a vida da pessoa, ou se colocar superior, enfim. Nós estamos falando sobre chamar pecado de pecado, confrontar e buscar a restauração da pessoa. Caso ela não aceite, eu não quero antecipar porque está no nosso estudo, há um processo a ser percorrido. Mas o que não pode eu já falei com ele, e ele continua com a vida como está e mais nada é feito, certo? A disciplina bíblica, como os irmãos bem sabem, inclui ou pode incluir, não havendo arrependimento, até mesmo o desligamento. É a isso que está se falando o versículo. Então veja bem, existe a necessidade de que diante de um pecado no qual não há conversão, não há arrependimento daquele pecado, e a pessoa é disciplinada pela igreja, ok? Há necessidade de que essa pessoa perceba que mudou, sim, o relacionamento da igreja para com aquela pessoa. Como é que a Bíblia trata isso? Ela diz que se alguém não anda segundo esta regra, está se referindo à sã doutrina, o texto é bem duro, nem sequer há cumprimentais. Não é que está lá? Ou eu estou inventando? Só que hoje em dia, o que acontece? O irmão é excluído da igreja porque ele fez uma coisa horrível. Foi confrontado 2, 3, 4 vezes, meses, não se arrepende, não quer mudar. Ele é desligado da igreja, mas a vida continua. Já vi casos, inclusive, que a juventude ia sair para comer a pizza, lá está o camarada no meio. Como se absolutamente nada tivesse acontecido. Pastor, quer dizer que se ele quiser vir com a gente não deve aceitá-lo? Eu não diria isso. Mas há como, irmãos, no nosso relacionamento nós comunicarmos: eu amo você, mas eu continuo não aceitando e não concordando com o que você está fazendo. Eu tive que fazer isso com um bom amigo, porque ele largou a esposa por causa de uma outra mulher. E eu continuei um bom amigo dele. E toda vez que ele vinha animadamente falar da nova família dele, eu falei: só um minutinho. Essa família não existe. Deus não lhe deu o direito dessa família. Porque você deliberadamente largou uma boa esposa que você tinha por um motivo fútil. Nenhum motivo supostamente justificável ele tinha. A escolha dele, se ele vai continuar sendo confrontado pelas minhas palavras, em tranquilidade. Ninguém botou o dedo na cara dele. Isso aqui é só uma força de expressão, desculpe meu texto italiano. Mas ninguém o enforcou, o decapitou, nada disso, irmãos. Mas eu deixei claro para ele: eu não concordo com o seu comportamento. Então, este assunto, meu irmão, eu não vou participar com você. Até que você procure a sua igreja, procure a sua família e restitua aquilo que você quebrou. Então, há necessidade, meus irmãos, do pecado não ser tratado de maneira banal, vã, como se absolutamente nada tivesse acontecido. E a vida segue, né? Com apenas uma nova visão da realidade, uma realidade alternativa, digamos assim. É sobre isso que nós estamos tratando aqui nesses pontos. 3. Evitar a comunhão com o Filho de Deus indisciplinado. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 3:6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Nós temos que escolher, meus irmãos, ou a gente fica com a palavra, ou a gente fica com os nossos sentimentos. O grande problema é que a gente, tem todos esses relacionamentos aqui, e a gente acha que é 8 ou 80, ou é isso aqui maravilhoso, ou a gente está falando mal do irmão e acabando com o irmão. Não tem o meio termo, que é isso aqui. Nós continuamos amando a pessoa, mas aplicamos a disciplina bíblica diante do pecado não arrependido. É muito importante destacar isso. Não existe exclusão, desligamento de igreja por causa de pecado que está arrependido, confessado, está sendo tratado. Essa era a grande falha da igreja
na década de 80, 90 talvez, na qual eu vivi mais esse ambiente em outras igrejas, aonde o casalzinho fornicou, tá? Aí ele era excluído automaticamente da igreja. Para quê? Para dali a 3 meses ser incluído de novo. E absolutamente nada era feito com o casal. Nada. Não era acompanhado, não era aconselhado, não era restaurado. E muitas vezes eram levados para um casamento praticamente obrigado, né? Para dar uma satisfação para a sociedade. Ou seja, tudo era feito fora do padrão bíblico. O padrão bíblico, meus irmãos, é disciplina e aconselhamento bíblicos. Isso não inclui necessariamente, especialmente com o arrependido, é claro, uma exclusão desnecessária. Número 4. Rejeitar, evitar a pessoa que incita facções. Rejeitar significa evitar a pessoa que incita facções, divisões no corpo de Cristo. Tito 3. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por isso mesmo está condenado. Fora da esfera da igreja também, meus irmãos, disciplinar os seus filhos. Efésios 6. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa é uma área, meus irmãos, ainda muito problemática, não sei necessariamente se ainda é na nossa igreja, mas no meio evangélico, com a introdução da psicologia moderna, né? Seja amigo do seu filho, por exemplo. A lei da palmada, de uns anos atrás, que eu nem sei que fim deu aquela coisa, né? Em que a rainha lá do Capricórnio brasileira veio se meter no Brasil, em vez de cuidar do país dela. Era onde ela mesmo? Áustria, sei lá o quê. Enfim, é uma brasileira que é casada lá e é rainha de alguma coisa, veio se meter aqui, junto com quem? Olha só, a Xuxa. Um exemplo. Exemplo de, né, tudo, ser humano, criatura, tudo. Oh, Jesus. Quem ama não bate. Trouxe uma frase absoluta, certo? E que nós cristãos repudiamos completamente. A astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dele. Nós temos 9 pais novos, e já está vindo a nova leva na nossa igreja. Não dê ouvidos à psicologia moderna. Você quer aprender? Volta lá com seus avós. A primeira tatuagem que eu tive na vida era orgânica, botânica. A vara de goiabeira. A tatuagem tinha todos os contornos, né, da varinha de goiabeira. Muito boa. Tem goiabeira lá em casa, viu, irmãos? Quem quiser aí. Mas a criança vai crescer revoltada. E revoltada. Quer ver só? Os adultos aqui, irmãos, acima de 30 anos, quantos apanharam dos pais? Tá. Baixa. Quantos não gostam muito dos seus pais? Não vou nem falar dos odeiam. Quantos não gostam dos seus pais? Pronto. Tá vendo só? Isso não existe. De onde tira essas coisas? Sabe qual é a dificuldade, meus irmãos? Eles pegam o exemplo, e aí a mídia, a extrema imprensa é um nojo. Pega aquela notícia, pai espanca o seu filho e deixa em coma. Esse psicopata tem que ser preso, de preferência na pior ala que tiver lá na PA. O que isso tem a ver com disciplina de filho? Nada, absolutamente nada. Aí pega este caso e aplica absolutamente a tudo que se diz respeito à disciplina física. Eu me lembro, meus irmãos, que a esposa do Davi Murray, que esteve aqui, né? Ela nos contou como era a disciplina do seu Davi Cox, o fundador do nosso seminário, que o seu Davi Cox é muito calmo. Chega a ser irritante de tanto calmo que ele é. E ele sentava com a Carol Sue, explicava, abria a Bíblia, pregava expositivamente para ela por que ela ia ser disciplinada. E a Carol Sue falava assim, depois de 15 minutos eu estava pedindo para apanhar. Tamanha a convicção de culpa que ela já tinha no seu coração, né? Bem, disciplinar seus filhos ou recorrer ao envolvimento da polícia ou um processo legal. O que isso tem a ver? Romanos capítulo 13. Vamos lá.
Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer ver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Tá, deixa eu dar um caso aqui bem prático e verdadeiro. Tinha os irmãos de outra igreja aqui, que o camarada, né, ele tinha uma esposa, uma mulher pequena, magra, e 3 meninas lindas, assim, tudo igualzinho, parecia. Você pensa assim, família, né, de pôster e tal. Só tinha um pequeno problema, o camarada gostava de fazer MMA com a esposa. Então, assim, um camarada de quase 100 quilos e tal, né, e tá na igreja. E aí o discipulador ia lá, conversava com ele e tal. Bem, aí o discipulador me perguntou, me falou assim, eu acho que eu vou para a polícia com ele. E eu falei, você tá certo. E aí ele foi, deu o último aviso para ele, olha, da próxima vez eu não vou vir com você sozinho, eu vou vir com o agente da polícia. Como assim? Eu vou dar parte de você, sua esposa não dá, mas eu vou dar. Então, meus irmãos, uma igreja não pode ver de maneira nenhuma, não importa qual seja a situação, um crime sendo cometido e dizer assim, vai orar. Isso não existe. Isso é BO, tá? Vá e denuncie o camarada porque ele está transgredindo a lei. E eu me refiro a isso, meus irmãos, porque no meio evangélico já tem casos de pedofilia que foi acobertado, de violência doméstica que foi acobertado, uma série de coisas, querendo tratar de maneira espiritual, pseudo-espiritual, diga-se passagem, aquilo que na verdade é um fato criminal. E você não pode de maneira nenhuma permitir que aquilo persista. Teve um outro caso em São Paulo, que era um membro da família, da igreja, que maltratava os seus pais idosos, ficando com a pensão deles, era abuso econômico, abuso psicológico, e chegava às raias de abuso físico porque os negligenciava, certo? E aí um belo dia ele recebeu a visita do pastor e do agente da polícia. Ele não gostou muito dessa visita não, mas foi avisado, foi aconselhado. Foi falar assim, rapaz, o que tem na cabeça? Ele dava sua desculpa, de que o pai havia sido muito ruim, blá, 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 blá. E o pastor respondia, não importa, honra o teu pai e a tua mãe. Ama o teu próximo. E tudo aquilo que a gente já conhece, irmãos. Não tem argumento para uma atitude dessa. Você cuida dos seus pais. Ponto. Deveria, como dizia Chesterton, vai chegar o tempo que a gente tem que explicar que a grama é verde, né? Uma coisa tão óbvia. E aí o camarada teve que se explicar com a justiça. Tá bom, irmãos? O amor, irmãos, nosso meio é verdadeiro, pregado, assim que vivemos. Porém, se há necessidade de envolver as autoridades, Romanos 13, para mim, é indiscutível. Continuando, irmãos. Próxima parte. Quando restauração. Nós estamos agora em restauração e disciplina. Desculpe, a sua resposta bíblica ao pecado de outro crente. Vamos ver se a gente consegue, meus irmãos. Acho meio difícil de chegar até a metade que eu havia planejado. Eu estou suspeitando que não vai ser possível fazer essa lição em 2 domingos. Vamos lá. Quando restauração e disciplina se fazem necessárias na vida de um crente, os princípios bíblicos precisam ser seguidos individualmente e também pela igreja como corpo de Cristo. O processo de restauração e disciplina deve ser praticado com muito amor em oração diligente e fervorosa. Tá? Vamos ler primeiro aí, irmãos, Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e boa vontade, e lhe será concedida. Responder ao pecado de um irmão em Cristo exige que você seja fiel em, primeiro, vamos lá, e aí nós estamos voltando, irmãos, lá no começo da nossa lição. Primeiro, julgar a si mesmo biblicamente, ok? Por quê? Lembra? Trave, cisco. Então, eu vejo um irmão passando pelo mesmo pecado que eu estou passando. Eu resolvo aqui e depois resolvo lá. Tá? Veja bem, 2 atitudes erradas. Eu vou lá primeiro, sem resolver aqui. Mateus 7. Segunda atitude errada. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Porque eu estou no mesmo problema. Então, eu fico no problema e não faço absolutamente nada. Então, isso também não é o padrão bíblico. Na verdade, meus irmãos, muitas vezes...
Deus chama a nossa atenção à luta de alguém para que a gente finalmente resolva aquela luta em nós e assim possamos ser bênção na vida do irmão, ok? 2, perdoar de coração aquele que pecou. E 3, também isso aí é a lição passada. E 3, repreender, admoestar em espírito de mansidão para que ele possa ter oportunidade de se reconciliar com Deus e com outros, ok? Vamos lá. Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. 20:30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. 27:5-6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que um amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Marcos 11:25-26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Agora, de maneira bem prática, o texto de Gálatas que nós vimos meses atrás. Gálatas 6:1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fatos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Muito bem. Bem, nós vamos parar aqui, meus irmãos, porque claramente ainda faltaria para a metade dessa lição 2 páginas e meia. Não vamos conseguir fazer em 20 minutos, então é melhor dividir de tal maneira que a gente vai ter que, infelizmente, eu não sou muito fã não, mas fazer em 3 domingos. Mas eu não quero passar voando por cima disso aqui, porque nós precisamos compreender, e não é por acaso, que periodicamente Deus traz isso aqui para nós. Deus trouxe quando eu preguei sei lá, quanto tempo atrás, 4, 5 anos atrás, na mensagem sobre confrontação. Deus trouxe de novo quando preguei em Gálatas capítulo 6, que fala de novo sobre confrontação. Essa deve ser a 4ª ou 5ª vez que estamos vendo isso aqui. Por quê? Porque o ministério, vamos chamar assim no sentido de serviço, de confrontação, irmãos, ele é um instrumento de Deus para a saúde da igreja local. Entende? Porque se os pecados vão brotando em nós e nos irmãos, e eu não faço absolutamente nada, a saúde espiritual da igreja estará comprometida. É impossível ser espiritualmente saudável se eu não trato a doença. No caso, a doença espiritual. Então não há lugar, meus irmãos, para transferir responsabilidade. Não há lugar para dizer isso não é meu problema, dar uma de Caim, né? Sou eu por acaso guardador do meu irmão? A resposta de Deus a ele é sim. Somos todos guardadores uns dos outros. Eu não estou me referindo aqui, meu irmão, que você deve se meter em cada detalhe da vida de alguém, tá? Então, de repente, o irmão, certo? Comprou Rolex. Aquele não é Rolex. O bichão que tem, sei lá quantos anos e não custou nem R$300. O irmão comprou um Rolex. Aí você vem, irmão, você acha que é necessário se meter de como ele compra, que ele não compra e tal. Ele não pediu sua opinião. Eu também acho que ele não deveria comprar um Rolex, porque nós não temos nível social na nossa igreja de nenhum de comprar um relógio, sei lá quantos mil, 10 mil, 20 mil custa um bicho desse. Meu ponto aqui é que nós estamos falando de pecado. Agora, se você é amigo e quer chegar e dizer assim, acho que de repente não seria melhor, como eu já fiz isso. Diante de uma decisão que alguém me perguntou, pastor, estou pensando em fazer isso, aquilo, eu falo, olha, eu acho que não é bom isso, porque pode trazer consequências. Pode ser difícil para você organizar suas finanças no futuro. Ou outras áreas também de relacionamento. Eu acho que essa decisão pode levar a algo pior. O que nós estamos tratando aqui, meu irmão, é pecado. E pecado não pode passar na nossa vida blindado da opinião dos outros. Pecado não pode passar na nossa vida protegido por nós e pelos outros, porque nós não queremos, Provérbios 17:17, como ferro, não tem alternativa. Muito pelo contrário. É exatamente essa dinâmica, amados, do corpo de Cristo, que mantém o corpo novo, renovado. É como se fosse, amados, uma esfoliação, as mulheres já gostaram, mas é espiritual. Então não é aquele creminho com semente de, sei lá o que, girassol, também é em Cedric, peraí,
Ah, foi ela, né? Agora foi a mulher que tu me deste, falou. Tá usando um creme de esfoliação, mas sim. Entendeu, irmãos? Não a esfoliação aqui é para tirar as nossas células mortas de obras mortas, de maus hábitos que tenhamos na nossa vida. E que vai, via de regra, tirando a vitalidade, tirando, né, a proximidade. Às vezes pode ser uma coisa simples. Você verifica no grupo de vida que semana após semana, o irmão não compartilha, o irmão não... Ele vive dizendo, realmente eu não tenho feito devocional. Não ter tempo com Deus é pecado ou não? É que às vezes, irmãos, nós só queremos saber de adultério. Só adultério é pecado. Já parou para pensar, meu irmão, que não evangelizar é pecado? É uma desobediência direta a uma ordem de Cristo. Não é uma sugestão. É por isso que o nome é mandamento. E são esses pecados socialmente aceitos na igreja que a gente não confronta, vai deixando e acaba cobrando o seu preço, ok? Então, amados, para a semana que vem nós vamos retomar aqui da página, que é um número bem pequenininho, 220, e ver como é esse processo de confrontação, no qual nós podemos eventualmente estar de um lado, eventualmente podemos estar do outro. Agora eu vou dizer uma coisa para você, nenhum dos dois lados é confortável. Confortável, irmãos, é sair para tomar sorvete, isso é confortável, certo? É aniversário, nós estamos falando aqui, irmãos, de trabalho. E é algo muito bom, porque geralmente a gente gosta de jogar tudo na conta do pastor, né? Do pastor, do presbítero, do líder, isso é para ele fazer. Não. A igreja está sendo convocada pela palavra de Deus a viver a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Deus querido, ajuda-nos a meditar na Tua palavra, no que nós já vimos sobre o que é o amor bíblico, o que é o amor cristão, o que é ser discípulo. E perdoa-nos, ó Deus, porque eu tenho absoluta certeza que não sou exceção, mas meus irmãos aqui também temos lutado com a prática deste amor, assim como a Tua palavra o caracteriza. Ajuda-nos, ó Deus, porque é exatamente essas nossas falhas, essas nossas reprovações que têm tido um efeito direto nos nossos relacionamentos. Nós pedimos, ó Deus, que nos ajude pela Tua graça a viver isso no casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais, entre os nossos irmãos em Cristo. Dá-nos uma tarde de descanso e esta noite que possamos, em amor ao Senhor, comparecer e pontualmente para cultuar ao nosso Senhor e Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.